Bem, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer a correção da avaliação parcial. Foi passada para vocês na semana passada e até o presente momento, pelo que eu posso ver aqui, das três turmas, né? Nós temos três turmas de 40 alunos, 120 alunos. Apenas 78 fizeram. Então, a gente ainda tem um terço das pessoas, praticamente uma turma, que ainda não fez. Tá? Então, peço que alguém aqui, alguém que está nessa sala, que ainda não fez a avaliação, que faça. Eu vou até procurar aqui o link. Deixa eu ver se eu acho. Pronto, vou mandar novamente aqui o link para o grupo de vocês, para que vocês façam, tá? Bem, enquanto isso, vamos fazer aqui a correção para a gente esclarecer possíveis dúvidas, esclarecer possíveis pontos que não tenham ficado aí realmente aprendidos por vocês dentro desse conteúdo. Lembrando que nós estamos estudando um filósofo chamado Platão. Platão, que é um dos principais filósofos do período clássico da cidade de Atenas, principal discípulo de Sócrates, fundou sua própria escola chamada A Academia, e aí, dentro dessa escola, dentro dos ensinamentos de Platão, a gente vai ter no livro A República um mito muito famoso, uma história muito famosa, chamada de Alegoria ou Mito da Caverna. Então, essa história, ela vai contar, ela vai narrar. Vale, minha tela travou aqui. Vocês estão conseguindo me ver, gente, aí? Estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Sim? Sim. Pronto. Essa história do mito da caverna, em resumo, né, ela narra a vida de alguns prisioneiros que foram colocados dentro de uma caverna desde a infância, de uma forma que só conseguiam ver sombras. Um dia, um desses prisioneiros consegue se libertar e aí consegue ver o mundo do lado de fora, o mundo real, o mundo como ele nunca havia visto antes, né? Muito diferente das sombras que ele estava acostumado. E aí um dia ele decide retornar para essa caverna e os prisioneiros que ainda estavam lá, em vez de aceitarem essa realidade melhor, essa realidade mais verdadeira, eles preferem ficar lá dentro, porque já estavam acostumados, já estavam habituados. Então a provinha de vocês girou basicamente em torno da interpretação do mito da caverna, sendo que na 10ª questão eu pedia que vocês respondessem uma pergunta aí subjetiva, em que vocês tinham que dissertar a respeito do questionamento que foi feito. Mas vamos por parte, né? Vocês devem ter percebido que tinha algumas questões muito fáceis, outras um pouquinho mais difíceis. Sempre tento fazer aí essa mescla de questões fáceis, difíceis, para forçar bastante o pensamento de vocês. Então vamos lá. Eu gostaria de uma pessoa para compartilhar a leitura comigo hoje aqui. Alguém poderia ler aqui a primeira questão? Eu posso. Vou ver aqui. Pronto. A Rocha. Aristóteles foi um filósofo grego, discípulo de Sócrates, que desenvolveu inúmeras teorias que contribuíram para o desenvolvimento do saber nas diversificadas áreas do conhecimento. Aristóteles ficou mais conhecido como Platão, apelido que lhe foi atribuído por conta de... E aí, gente? Não, acho que essa aqui nem precisa, não. O nome Platão significa o quê, meu povo? Tem ombros largos. Tem ombros largos. Tem ombros largos, certo? Eu poderia me chamar Platão, gente. Meus ombros são enormes, malho direto, sabe? Sou uma pessoa fitness,
Então, tenho minha musculatura muito bem desenvolvida. Eu poderia me chamar Platão tranquilamente, né? Mas brincadeiras à parte, a palavra Platão significa ter os ombros largos, né? Era muito comum em Atenas, além dessa educação voltada para a intelectualidade, existia também uma educação muito voltada para o físico. Afinal de contas, as Olimpíadas, elas têm a sua origem na Grécia Antiga. Então, a gente tinha pessoas que praticavam exercícios, esportes muito variados. Então, Platão é o apelido pelo qual ficou conhecido Aristóteles, né? Mas convenhamos que Platão é muito mais bonito, muito mais legal de você falar. Então, resposta correta, letra C. Beleza? Segunda questão. Alguém pode ler? Eu posso ler, professor? Arrocha, gata. Diferentemente de Sócrates, que desenvolvia a sua filosofia em qualquer lugar e com qualquer pessoa, Platão foi mais restritivo. Fundou sua própria escola de filosofia, um lugar restrito onde as pessoas poderiam aprender e discutir sobre conhecimento mais elevados, sendo que esta escola Platão deu o nome de academia, em homenagem ao herói grego Academos. Na academia de Platão existia uma exigência para se tornar aluno. Que exigência era esta? E aí, gente? Na academia de Platão tinha uma espécie de seleção, né? Não era qualquer aluno que podia entrar. Tipo como acontece aqui na profissional, né? Nas escolas profissionais. Não é qualquer aluno que pode entrar nas escolas profissionais. Vocês passam por um processo seletivo, que no caso de vocês consiste nas notas do nono ano, né? No caso de Platão, como não tinha esse negócio de nono ano, ele colocou uma exigência para que pudesse selecionar ali pessoas, né? Pudesse, pelo menos, não ser algo aberto para todo mundo, ser algo mais restrito. Então, vamos olhar aqui as alternativas, né? Letra A, ser bonito. Rapaz, se só pudesse entrar na escola de Platão, quem fosse bonito, eu acho que não ia ter muita gente, não. O que é que vocês acham? Se na escola agrícola só pudesse entrar quem fosse bonito, será que ia ter muito aluno, hein, gente? Será que completaria as turmas? Certeza que não. Então, saber matemática, letra B, ser forte, letra C, e ter sido discípulo de Sócrates, letra D. Qual é a alternativa correta? A alternativa que vocês marcaram? Letra Pensar B. em matemática. Letra B de bola, né? Para Platão, era fundamental que os alunos soubessem matemática para poder entrar na sua escola. Mais especificamente, gente, dentro da matemática, a geometria. Porque a geometria é a parte da matemática que estuda as formas perfeitas. Triângulo, o círculo e etc. Então, resposta correta, letra B. Na terceira questão, pessoal, né, a gente vai ter aqui um trecho do mito da caverna, e esse trecho ele vai servir para que vocês respondam as questões 3, 4, 5 e 6. Beleza? Vamos fazer aqui, mais uma vez, uma leitura compartilhada. Alguém pode ler? Mais alguém? Posso ir? Rocha. Imaginemos um muro bem alto separando o mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos, que nasceram e cresceram ali. São gerações e gerações lá encerradas. Ficam de costas para a entrada, acorrentados, sem poder locomover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna, onde são projetadas sombras de outros homens que, além do muro, mantêm acesa uma fogueira. Pelas paredes da caverna também ecoam os sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros, associando-os com certa razão às sombras, pensem ser elas as falas das mesmas.
Desse modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Imaginemos que um dos prisioneiros consiga se libertar e, aos poucos, vá se movendo e avance na direção do muro e o escale, enfrentando com dificuldade os obstáculos que encontre a sala da caverna, descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles, e descobre mais além todo o mundo e a natureza. Pera que não estou conseguindo ver. Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontram, correrá, segundo Platão, sérios riscos, desde o simples ser ignorado até, caso consiga ser agarrado e morto por eles, que tomarão por louco inventor de mentiras. É incrível, gente, como eu já ouvi essa história assim 1 milhão de vezes. E é impressionante como a cada vez assim que eu escuto, a cada vez que eu leio, cada vez que eu percebo, é impressionante como essa história continua fazendo todo o sentido. Não sei se vocês tiveram esse sentimento a partir do contato com o mito da caverna, né? Mas parece que o mito da caverna ele serve para você explicar tudo, todas as coisas, né? É uma história muito simbólica e muito significativa, né? Essa saída da caverna deveria ser algo que todos nós buscamos, né? Deveria ser algo que todos nós buscamos. Mas vamos lá para a interpretação, né? A primeira pergunta, na terceira questão, fala o seguinte: o que é a caverna simbolicamente e o que ela representa? O que é a caverna simbolicamente e o que ela representa? A letra A diz assim: um lugar escuro cheio de morcegos. Letra B representa todo o bem e o conhecimento verdadeiro. Letra C é o nosso eu interior que nos leva a conhecer a verdade. E letra D representa o nosso corpo ou sentidos, que tem impressões erradas sobre as coisas. E aí, vocês marcaram o quê? Ou marcariam o quê? Letra D. Marquei D. Por que, meu povo? A caverna é assim algo tão ruim simbolicamente? O que é que tem a ver, por exemplo, uma caverna, no caso essa caverna de Platão, com, é, com as impressões erradas que a gente tem na vida? O que é que tem a ver? O que é que vocês enxergam assim? Qual é a relação que a gente pode fazer realmente? É que a caverna é um lugar escuro onde a gente só vê sombras e tipo a gente só vê o que a gente só vê uma parte do que realmente acontece. Aí a gente cria meio que uma ideia errada sobre aquilo, porque a gente não sabe o que realmente está acontecendo ali, mas a gente vê e interpreta alguma coisa. Sabe, gente, é perfeito, Yasmin, né? Nesses últimos dias, a gente tem vivenciado no país muitos acontecimentos angustiantes. Com certeza vocês devem estar acompanhando, né? E é muito doido da gente ver o quanto nós ainda temos pessoas que acreditam em mentiras, acreditam em verdades, acreditam, possuem um fanatismo político tão exacerbado, parece não enxergar assim um palmo à sua frente. Que é como a Yasmin falou, né? Estão presos dentro de uma caverna de uma forma que a vista ela está absolutamente acostumada com aquela escuridão, com aquelas sombras. Realmente parece que para elas a realidade ela se constitui dentro daquela escuridão. Então é algo muito difícil de se quebrar. Porém, pode ser quebrado, como o próprio mito conta e como a gente vai ver daqui a pouco. Então, pois é, Joaquim. Pois é. Tu gostaria de comentar, Joaquim, um pouco sobre isso? Não é que aqui os pessoal entra desse jeito, né? Só é pra um lado a vida toda. Embora que o lado faça as coisas de errado, mas é só desse lado.
A gente não se acostuma a ver o futuro, né? Exatamente. A gente pode relacionar a caverna, pessoal, a muitas coisas, né? A gente pode se relacionar à caverna aos nossos vícios, às nossas paixões, aos pensamentos fáceis que a gente produz. Parece que socialmente a gente é meio que obrigado a ser a favor ou contra alguma coisa. Parece que não existe um meio termo. Parece que existe uma pressa em querer resolver tudo, né? E a filosofia, ela é meio que essa calma, essa paciência, né? Esse olhar mais aprofundado para as questões, de entender que as questões às vezes se colocam de uma maneira tão complexa que é muito arriscado a gente querer dar uma opinião, né? Uma opinião. Porque opinião é algo diferente do conhecimento verdadeiro. Opinião, ela é sempre superficial. A opinião, ela está no campo dos sentidos, do corpo, né? Opinião, a doxa é apenas uma opinião. Agora, quando a gente fala de conhecimento verdadeiro, a gente fala de um conhecimento que é comprovado, né, de um conhecimento que possui evidências. A gente fala de um conhecimento que passou por um rigoroso método para ser conhecido, né? Então, conhecer as coisas superficialmente, emitir uma opinião sobre algo, é viver dentro dessa caverna. Dentro dessa caverna. Por quê? Porque você está ali falando, emitindo um juízo sobre algo que não é real. Sobre algo que não é real. Então, somente na medida em que nós conseguimos sair dessa caverna, olhar as coisas com outros olhos, aí sim é que a gente pode chegar a esse conhecimento da verdade. Nós até comentamos na aula passada, né? Quantas vezes os nossos olhos nos enganam, aquilo que a gente vê não é realmente aquilo que é. Quantas vezes a gente mente para os outros, quantas vezes os outros mentem para a gente, e quantas vezes a gente mesmo mente para nós mesmos, né? Então, como confiar naquilo que vem do corpo, se aquilo que vem do corpo muda constantemente, se aquilo que vem do corpo tem começo, meio e fim? Como depositar todos os créditos, né, numa categoria da vida como essa? Então, é muito perigoso. Portanto, a caverna representa o nosso corpo, ou sentidos que têm impressões erradas sobre as coisas. A quarta questão, gente, pergunta o seguinte: o que são as sombras simbolicamente e o que elas representam? A letra A diz que as sombras são opiniões erradas que formulamos sem pensar, crenças e hábitos que não sabemos a razão de praticarmos. Letra B, as sombras são o lado bom da vida, aquilo que nos faz bem. Letra C, as sombras são nada mais que a verdadeira realidade, pois as sombras são ricas em detalhes. E letra D, as sombras são fruto da nossa imaginação. Na verdade, elas não existem. E aí, simbolicamente, o que são as sombras? Letra A. Opiniões Letra A. erradas. Por que a letra A? É exatamente o que você disse, a interpretação errada que a gente faz de coisas que a gente não sabe por inteiro, então que a gente não se aprofunda, ou então que a gente não sabe a razão daquilo. Vocês, eu não sei, gente, se as aulas de filosofia têm o efeito que eu gostaria que tivesse em vocês. Porque no presencial, qual é, assim, a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho, ou a sensação que eu tinha, é que depois de uma aula de filosofia, assim, de uma aula massa de filosofia, os alunos eles saem muito angustiados. Eles saem assim muito reflexivos, fazendo inclusive uma autoanálise da sua própria vida. Então era muito comum, numa aula como essa que a gente está fazendo aqui agora, sobre o mito da caverna, era muito comum a gente se deparar com um questionamento como esse e analisar a nossa própria vida e ficar angustiado. Aí, dentro dessa introdução que eu fiz, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Dentro dessas aulas de filosofia que a gente já teve até os dias de hoje, tal, até o dia de hoje,
vocês já conseguiram, assim, refletir sobre algum aspecto da vida? Já conseguiram Nossa Senhora. fazer uma autorreflexão a respeito de alguma coisa? Muito, Sim, Yasmin? sim. Eu percebi que tenho mais medo do que eu imaginava. Eu pensei que não era tão medrosa quanto eu achava. Tipo, com esse mito da caverna, eu percebi que eu tenho muito mais medo que o normal. Eu não sabia que eu tinha tanto medo assim de fazer as coisas. Só que eu tenho muita insegurança e medo. Só que aí eu tô tentando nessa ida, tentando quebrar a correntezinha que tá me deixando preso na caverna. Tá tentando serrar a corrente com aquelas serrinhas de unha, né? Pronto, Mas já é um começo, né? Mas alguém, gente, já conseguiu, assim, refletir sobre alguma coisa que nunca tinha refletido antes, depois dessas aulas de filosofia que a gente está tendo, né? Mais alguém? Mas é isso, meu povo. Como eu estou dizendo, eu anseio muito o nosso encontro no presencial, porque eu tenho absoluta certeza que vai fazer assim um efeito. Vocês vão chegar em casa enlouquecidos, sabe? Você vai chegar, sua mãe vai estar lá fazendo alguma coisa e aí você vai comentar com ela sobre a aula, vai comentar com seu pai, com algum irmão, com algum colega, porque esse é o espírito da filosofia, né? E as sombras, elas realmente simbolizam as opiniões erradas que formulamos sem pensar, né? Crenças e hábitos que não sabemos a razão de praticarmos. A gente está cercado disso, né, pessoal? A gente está cercado de hábitos que a gente tem e que a gente nunca se perguntou o porquê de ter aquilo, né? A gente nunca se perguntou, por exemplo, do porquê ter essa religião que você tem, por que falar esse idioma que você fala, por que você se veste do jeito que você se veste, por que você fala do jeito que você fala, por que você pensa do jeito que você pensa. Esses são questionamentos importantíssimos para você saber quem é você, inclusive, quem é você, tá? Então, a resposta correta da quarta, letra A. Eu acho que alguém perguntou aqui a resposta da terceira, né? Novamente. A resposta da terceira, pessoal, é a letra D, certo? Quem marcou a A, tá muito errado aí. Um lugar escuro cheio de morcegos. Realmente, uma caverna é um lugar escuro cheio de morcegos. Porém, a gente está perguntando aqui o que é que a caverna representa simbolicamente. Beleza? Então, vamos para a quinta. Qual o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? O que é que liberta, gente, o prisioneiro? a curiosidade filosófica. A curiosidade filosófica, pois ela nos faz ir além do senso comum. Alguém aí sabe o que é senso comum, gente? O que é o senso comum? Os nossos hábitos, do que a gente está acostumado. E senso comum é aquilo que a maioria considera normal. Opinião da maioria. Só que não é aquela opinião aprofundada, sabe? É algo muito superficial. Então, a curiosidade filosófica, pois elas nos faz ir além do senso comum, daquilo que todos consideram normal. Não sei se alguém marcou a letra A, gente. O que liberta o prisioneiro é exclusivamente a luz do lado de fora da caverna. Não é a luz que liberta o prisioneiro. Prestem atenção. Não é a luz que liberta o prisioneiro. A gente vai ver na sexta questão que a luz, vou adiantar logo aqui a resposta, né? A luz, ela representa a verdadeira sabedoria. Então, a luz é a verdade. A luz é a sabedoria. Agora, não é a verdade que liberta o prisioneiro. Não é a verdade que liberta o prisioneiro. A verdade, a sabedoria, o conhecimento da verdade, é como se fosse a chegada. Você está lá na partida, que é a caverna. A chegada, o alvo final,
é o conhecimento da verdade. Não é a verdade que liberta o prisioneiro. A verdade, ela é o resultado, ela é a consequência da ação do prisioneiro. E o que é que leva o prisioneiro a ter esta ação? A curiosidade filosófica, a filosofia. Então, vejam, a filosofia, ela não é tratada como sendo a verdade. A verdade é a luz. Agora, a filosofia é o motor, é o combustível necessário para te levar até essa verdade. Então, a filosofia, ela não tem a proposta de ser uma verdade. A filosofia, ela tem uma proposta de ser um caminho para a verdade, um caminho possível. A filosofia, ela é um processo. Por isso que na sua definição, a palavra filosofia, né, significa amor à sabedoria. Ela é um amor, ela é um impulso, ela é um desejo. A filosofia, ela não é um fim em si mesma, nesse sentido. A filosofia, ela mira algo. O que é que a filosofia mira? A verdade. Portanto, a filosofia é um caminho possível para se chegar a essa verdade e sair da caverna. Então, a filosofia, o questionamento, o perguntar, a dúvida, a curiosidade filosófica é aquilo que liberta o prisioneiro. E liberta esse prisioneiro e leva ele até a luz, né, que representa a verdade. Então, resposta da quinta questão é a letra B e resposta da sexta questão é a letra C. Ok? Eu falo muito, né, gente? Sétima questão. Alguém pode ler? Eu posso ler, professor? Pode, deve. Platão afirma que devemos duvidar de tudo, pois às vezes somos enganados pelos nossos sentidos. O que vemos pode não ser a verdade sobre algo, muito menos o que ouvimos ou sentimos. E se somos capazes de mentir para nós mesmos, quem dirá para os outros? Nesse sentido, a filosofia se classifica como uma área do saber que não busca respostas prontas para tudo, ao contrário das outras disciplinas, mas que considera outras capacidades como muito importantes. Assinale a alternativa correta quanto a estas capacidades valorizadas pela filosofia. Então vamos lá. Letra A. Ter a capacidade de fazer perguntas para aprofundar assuntos e ter uma boa argumentação para defender ideias. Letra B. Ter a capacidade de ser melhor que os outros através de um discurso sólido. Letra C. Fazer com que os outros se sintam incapazes de responder certas perguntas. E letra D. Capacidade única de escrever livros que serão estudados por outras pessoas. Então, quais são as capacidades que a filosofia ajuda a desenvolver? Qual a alternativa correta? Letra A. Letra A, né, gente? Ter a capacidade de fazer perguntas e para aprofundar assuntos e ter uma boa argumentação para defender ideias. A filosofia, ela realmente incentiva esse perguntar, que é a cara da filosofia. Perguntar, questionar é a cara da filosofia. Agora, essa boa argumentação, ela surge na medida em que a gente se aprofunda nos assuntos. Porque para você questionar certos temas, você precisa ter um conhecimento de caso. E esse conhecimento de caso, ele vem através de muita leitura, de livros, de matérias de revista, de sites, né? Então você tem essa busca também, você tem esse estudo. E não tem forma melhor, pessoal, de você desenvolver a leitura do que lendo. Não tem forma melhor do que você desenvolver a escrita do que você escrevendo. Então, somente essa prática, ela pode te levar a melhorar, sabe? Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que tem medo de falar em público, você pode começar a superar isso a partir da leitura, a partir da escrita.
Porque você vai desenvolvendo essas habilidades e aí vai chegar um momento em que você simplesmente vai deixar fluir, tá certo? Então, a resposta correta da 7ª, letra A. 8ª questão. Sócrates nunca escreveu um livro, pois viveu uma filosofia altamente prática. Todavia, Platão, seu principal discípulo, foi autor de inúmeras obras escritas no formato de diálogo, trazendo Sócrates como personagem principal. Uma das histórias mais famosas de Platão é o mito da caverna. Em qual livro está presente a história do mito da caverna? Qual é o nome do livro, gente? A República. A República, tá certo? Que é um livro que fala sobre a cidade ideal. Né? Platão, ele tentou pensar, tentou refletir sobre a cidade ideal, como seriam cidadãos ideais, como seriam as instituições ideais, a melhor forma de governo, a educação, pensou tudo. Inclusive, já convidei vocês a lerem esse livro, tem disponível em PDF gratuito na internet, é só você baixar. Você coloca lá arepublica.pdf e aí você faz a leitura, tá certo? Então, resposta correta, letra C, de coelho. Na 9ª questão, nós temos aqui uma tirinha, certo? Que faz uma atualização sobre o mito da caverna. É uma tirinha retirada da Turma da Mônica, tá bom? Maurício de Souza. A tirinha fala mais ou menos o seguinte, ó. O rapaz chega aqui, né, na caverna, e aí ele diz assim, ó. Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Aí um deles fala, que pergunta mais boba. Aí o outro diz, como se existisse outra coisa para fazer. E o outro, estamos contemplando a vida. Mas qual é o grande problema, gente, aqui? Qual é o grande problema dessa parte de cima da tirinha, de acordo com a fala dos personagens? O que é que existe de estranho aqui na primeira imagem aqui de cima? Mais alguém? Eles estão contemplando a parede. Exatamente. Para eles, a vida se resume a olhar para uma parede. Professor, o mais estranho é que eles estão parados contemplando uma parede e o outro, que provavelmente morava junto com eles, está fazendo outras coisas. Exatamente. Agora, exatamente, Érica, muito limitado. Agora vejamos uma atualização do mito. Vejamos. Ó. Perceba que são praticamente as mesmas falas. O rapaz chega e pergunta, ei, o que vocês estão fazendo? Aí um diz, mas que pergunta boba. O outro, como se existisse outra coisa para fazer. E aí o terceiro diz, estamos contemplando o fantástico show da vida. E para onde é que eles estão olhando, gente? Televisão. Então, para eles, olha só, Érica, e como o teu comentário, né, se encaixa muito bem aqui, também na segunda parte da tirinha, mas, ao mesmo tempo, como esse teu comentário faz com que a gente entre numa reflexão profunda sobre a maneira como a gente leva a nossa vida hoje. Porque se a compreensão da vida era limitada aqui nesses homens da caverna, na contemporaneidade continua sendo limitada. Por quê? Porque a nossa caverna hoje, as nossas sombras hoje, elas estão muito ligadas à tecnologia. Estão muito ligadas. Então, para muitas pessoas, ó, o fantástico show da vida consiste em assistir televisão.
O fantástico show da vida consiste em postar uma foto no Instagram. O fantástico show da vida consiste em passar a madrugada inteira jogando Free Fire ou outros jogos. Não que a gente não deva fazer nada dessas coisas, pelo contrário. Nós devemos assistir televisão, devemos entrar na internet, porque eu não consigo acreditar que hoje a gente consiga viver sem essas coisas, né? São coisas importantíssimas que vieram para facilitar a nossa vida, inclusive. O que a gente não pode fazer é se tornar escravo dessas coisas, como está demonstrado aqui na tirinha, né? Mas vamos para as questões, né? Letra A. Não adianta pensarmos que através da educação poderemos mudar alguma coisa na sociedade. Na realidade, o mundo não tem jeito e não há o que possamos fazer. Letra B. Os seres humanos da atualidade são muito mais evoluídos que as pessoas que viveram antigamente, pois foram capazes de criar tecnologia para facilitar sua vida. Letra C. A vida nas cavernas era muito melhor que agora, sem preocupações. E letra D. As pessoas se prendem muito em seus hábitos, crenças e, mais recentemente, na tecnologia, o que as impede de conhecer o mundo da vida como ele realmente é. Somente a intervenção do pensamento pode mudar este cenário. Precisa nem discutir, né, gente? Letra D é a alternativa correta. Vamos para a última questão. Você já parou para pensar nas razões que levam você a ser exatamente aquilo que é? Por que usa as roupas que usa? Fala do jeito que fala? Sabe aquilo que sabe? E se fosse diferente? E se você tivesse outro nome? Será que teria a mesma personalidade? Seria você mesmo ou um outro alguém? E as coisas que você acredita serem verdadeiras? É você que considera ou você só acredita porque alguém te diz? Sua família, escola, amigos? Você acha que é possível pensar de maneira filosófica no mundo em que vivemos? Será que isso nos traria algum tipo de benefício? Responda escrevendo um pequeno parágrafo sobre o assunto. Então, a proposta dessa disciplina, gente, dessa questão, na verdade, foi fazer vocês refletirem sobre aquilo que foi discutido no próprio mito, né? Fazer com que vocês analisassem a vida de vocês e respondessem se é possível viver de maneira filosófica, fazendo essa autorreflexão constantemente, ou não, certo? Alguém gostaria de responder essa? Só para a gente encerrar a aula de hoje. É possível pensar de maneira filosófica no mundo em que vivemos? Será que a gente tem alguma vantagem em pensar filosoficamente? Eu acho que é preciso, mas a gente não faz muito isso. Você arrasou de novo. Acho que teria várias vantagens e resolveria problemas de maneiras muito, muito mais fáceis. Tanto é que não teria muitas brigas, nem todo drama que tem. Tipo, briga por causa de, sei lá, um vestido, briga por causa de cabelo. Não precisa disso. É só pensar e se questionar e aí vai resolver tudo. Sabe uma coisa que eu acho que não teria se todo mundo pensasse filosoficamente? Fake news. Candidato se elegendo através de notícia falsa. Porque a gente teria cuidado de verificar se aquela informação é verdadeira ou não. Infelizmente, né, pessoal? Essa ainda não é a nossa realidade, mas pelo menos nós, vocês, enquanto jovens, tem a possibilidade de pensar e fazer diferente, tá certo? Espero que a filosofia possa contribuir imensamente para a formação de vocês ao longo desses 3 anos. E quem sabe, daqui surja alguém que se interesse, né? Fazer uma faculdade de filosofia, que é algo muito, muito, muito interessante. Tá certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta?